educação e dos valores morais que os exornavam, sendo a irmã Vicenza que exteriorizava mais fortes vibrações que passaram a envolver o visitante irritado, atraindo-o para a psicofonia atormentada. Impelido ao fenômeno, enquanto os correligionários eram atendidos com bondade e destreza pelos trabalhadores espirituais encarregados de preservar a psicosfera saudável, eis que, após a imantação perispirítica, ergueu a médium em atitude agressiva e grosseira, proferiu algumas palavras no seu idioma, enquanto persignava-se ou algo parecido, logo passando a agressividade. Foi-nos possível perceber que o cérebro da médium no centro de Broca adquiriu uma luminosidade peculiar, e a comunicação prosseguiu em língua portuguesa. Compreendi que o comunicante continuava utilizando a sua própria forma de comunicação, que era decodificada automaticamente, num fenômeno rico de beleza, desde que a comunicação é sempre mental. Esta comunidade agora me pertence, não mais ao Cordeiro crucificado a que se vinculou no princípio. Razões ponderáveis de justiça e de poder fizeram que se nos entregasse completamente. Inúteis têm sido os apelos àquele que a si próprio não se defendeu, nem se salvou, deixando os amigos em abandono. Agora faz parte do nosso madraçal, onde nos reunimos e pretendemos apossar-nos completamente, não sem destruir a mentirosa imagem que ostentava. Desde quando o profeta iniciou a pregação da doutrina da verdade, que o mundo tem sede da segurança que ela pode oferecer, em nome de Alá. Muhammad foi o último e mais perfeito mensageiro do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que nós veneramos e iremos implantar no mundo moderno, seja qual for o tributo que tenhamos de oferecer. Não éramos contra a mensagem do seu Jesus nem de Moisés, mas desde as lutas que tivemos que travar em Meca e em Medina que compreendemos a necessidade de combater o demônio sob qualquer disfarce que tomara conta de grande parte do mundo. Ante a rebeldia das massas ignaras e o entorpecimento dos ensinos da verdade, que ele viera restaurar por ordem do anjo Gabriel em nome de Deus, foi necessário usar a espada para implantar o Corão e suas sagradas leis. Será possível que ainda não tenhais visto a luz que vem de um amanhecer banhado de sangue, necessário para a construção do mundo novo? Sois nossos adversários desde os primórdios da implantação da mensagem derradeira que se espalhou pelo Iraque e outros países, alcançando a Península Ibérica, onde fomos amaldiçoados em guerras de extermínio e impiedade, o mesmo havendo sucedido em outras partes, que nos tornaram, por definitivo, inimigos vossos. Hoje temos a ajuda lúcida e poderosa de organizações espirituais judias que se nos unem para vencer o falso Messias. Na Península Ibérica, os reis católicos Fernando e Isabel, com a vitória em Córdoba e em Granada, 1492, exigiam a nossa rendição moral e espiritual, isto é, a adesão ao cristianismo, e cruelmente empurrados para Portugal e para o exílio, fomos vítimas das mais terríveis crueldades que se possam imaginar. Logo depois, a ignominiosa Batalha de Lepanto, em 1571, no reinado do Papa Pio V, que expulsou os mouros da Europa, as repetidas investidas, que geraram o ódio dos discípulos do carpinteiro contra nós, feriram de morte a alma dos fiéis a Alá e ao seu profeta Maomé. Exaustos pelos sofrimentos, resolvemos reagir, especialmente depois do Holocausto, quando cristãos assassinaram os judeus com rudeza e covardia, reunindo nossas hostes para lutar, usando todos os instrumentos de combate possíveis. Eu sou Mula, doutor canônico do Islã, de alta responsabilidade com o magno dever de defender o nosso rebanho, que um dia não muito distante tomará conta da terra. Trata-se de uma fatalidade histórica e com origem divina. A terra será o reinado do Islã, e a Sharia será a única lei no planeta, em total obediência aos sagrados postulados do Corão. Arrogante, fez uma pausa, proporcionando ao irmão Macário a oportunidade de responder-lhe com inesquecível tonalidade de voz,
que contrastava fortemente com seu tom de desrespeito. "Sede bem-vindo, irmão", saudou o emérito missionário do bem. "Como vos tratais, uns aos outros, utilizando-vos da palavra irmão, porque também pertencemos ao exército do amor, de que nos fala Maomé, quando predica a respeito da fraternidade, da misericórdia e da compaixão para com todos, até mesmo em relação aos inimigos, tendo-vos nessa condição." O magnetismo que se desprendia do mensageiro do céu começou a impregnar o irritado visitante, que permaneceu inibido para uma resposta grosseira. "Todos lamentamos profundamente os nossos erros transatos, tanto aqueles que seguimos Jesus, como vós outros, que impusestes a doutrina do Islã na Arábia com ímpar derramamento de sangue. Como se pode impor fé espiritual com destruição de vidas valiosas na terra? Como culpar a ignorância por desconhecer a verdade, utilizando-se de métodos bárbaros, quando se deveria usar de misericórdia e de iluminação? Referi-vos às guerras violentas que foram travadas contra vós todos, sem reconhecerdes que eram consequência das invasões insanas por vós mesmos realizadas anteriormente nos territórios que vos não pertenciam. Nenhum povo, por mais primitivo que seja, aceita a servidão, a submissão ao invasor que lhe impõe seus hábitos e costumes, exaure-o até a falência de todos os recursos. O grande erro dos cristãos tomou vulto com a adesão ao Império Romano, através de Constantino e suas paixões servis, utilizando-se das armas destruidoras para impor-se. Olvidaram-se de que Jesus se referira que tinha outras ovelhas que não eram daquele rebanho, os gentios, sem dúvida, além dos judeus. O orgulho, porém, esse câncer devorador do ser humano, sobrepôs-se, e a loucura pelo luxo mentiroso e pelo destaque na governança induziu os seus adeptos aos mais alucinados comportamentos. Todos somos filhos do Deus único, pouco importando o nome que se lhe atribua. Profetas, periodicamente, vieram à Terra, a fim de anunciá-lo desde os primórdios da civilização oriental, desvelando-o, a pouco e pouco, de acordo com o estágio de evolução em que se encontrava. A partir da adoração às forças vivas da natureza, a idolatria em todos os seus aspectos extravagantes, as revelações apaixonadas por mulheres e homens frustrados e violentos, que lhe proclamavam a posse e se entregavam a matanças, filhos da insanidade mental, que deixaram as marcas da maldade em nome do bem, da imposição em lugar da exposição. O mundo espiritual nunca deixou de comunicar-se com o físico, mantendo as seguras informações da vida após a morte, e até hoje prossegue, sem que haja uma real mudança. A inferioridade moral dos religiosos de todos os matizes continua impondo-se cruel, vergonhosamente, assassinando, em espetáculos hórridos de fanatismo, sem poupar idosos, enfermos, crianças, dominados esses criminosos por espíritos não menos cruéis que os exploram psiquicamente, nutrindo-se da energia das suas vítimas destroçadas. Esta comunidade, embora a respeitabilidade do caro visitante, continua pertencendo a Jesus e não a vós ou a qualquer outro agressivo dominador de momento. Jesus reina e o seu poder de amor ultrapassa qualquer capacidade humana de entendimento. Os 2000 anos que o separam da atualidade não modificaram, de forma alguma, a doação da sua vida, que nos constitui a via redentora. Respeitamos todas as crenças e comportamentos, porque cada qual responde pelos próprios atos, não nos cabendo, por outro lado, impor os nossos princípios, com o direito, portanto, de rechaçar com os instrumentos da fé e da paz tudo que nos pareça ameaçar. O inditoso mula, que espumava através da médium, e cujo rosto estava transformado em uma verdadeira máscara, conseguindo romper as forças que o paralisaram, exclamou: "Não há muito, quando da nossa decisão de acabar com o cristianismo, consideramos que muitas das denominações religiosas que o mantêm são extravagantes e sem reservas morais para sobreviver por si mesmas, estando ameaçadas de autoextinção.
Mas os infiéis da terceira revelação, desejosos de manter na terra a ficção do reino da fraternidade, despertaram-nos atenção e passamos a visitá-los e vê-los quão fracos e ferozes também são. Após muitos debates, resolvemos vingar-nos dos sofrimentos que nos foram e ainda nos são impostos pela chamada decadente civilização ocidental, passando a investir no enfraquecimento das suas fileiras, na desmoralização dos seus postulados, através daqueles mesmos que se lhe filiam. Somos inimigos irrecuperáveis e aqui estou, atraído pela necessidade de defender os nossos cooperadores infiltrados nesta instituição como noutras também em plena decadência. O período de glórias e de entusiasmo das primeiras horas já passou, ficando agora a rotina em atividades de pequena monta e em condutas tão chocantes quanto a dos sem rumo. Somos aficionados do escândalo, das acusações graves e infamações, para desmascarar essa corja de aproveitadores astutos, que se encontra no poder momentâneo do movimento espírita. Sim, alguns de vós sois conhecidos nossos e estivestes naqueles dias de turbulência e de criminalidade, erguendo a daga contra nós, dizimando-nos enquanto fruís dos nossos haveres, com a vossa sede de glória e prazer. Mudastes pouco nestes séculos, mantendo a máscara da bondade, da voz suave e o sentimento pervertido, a conduta moral chã e a fé claudicante. Credes, quando tudo está bem, sem resistência para os testemunhos e a permanência nos inevitáveis fenômenos da evolução. Tendes algumas razões, aditou o benfeitor, porque ainda somos espíritos imperfeitos, lutando contra as más inclinações, em tentativas, nem sempre felizes, de realizarmos o melhor. Entretanto, vale considerar que o Mestre continua velando pelo seu rebanho, e apóstolos da caridade, mártires da abnegação, estão reencarnando-se nas fileiras do Espiritismo, a fim de manter a pulcritude dos seus postulados. Na roupagem carnal, equivocam-se, mas refazem o caminho na busca da luz que brilha no Calvário, sem os europeus do mundo nem o fascínio do poder enganoso da terra. Como não ignorais, estão reencarnados em experiência última, os vergonhosos verdugos da humanidade do passado com as suas tribos sanguinárias, que utilizais para tornardes a terra um caos, onde as obsessões exaurirão os sobreviventes das lutas inenarráveis. Mesmo que viesseis a fruir de algum êxito relativo, a marcha do progresso é na direção da plenitude, e o Senhor da vida, que a todos nos ama, quando não mais lhe correspondermos à expectativa, convidar-nos ao avanço, qual vem ocorrendo nestes dias mediante expiações rudes, que nos libertarão das armaduras do ódio, do primitivismo, do desvario em que vivemos. Nesse emaranhado verborrágico, deixastes transparecer que seremos vencidos em nosso programa de construção de um mundo diferente, cedendo em nossos propósitos. É muita audácia pretenderdes submeter-me aos vossos caprichos, pois sei que somente existe um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta. Quando a mulher for o chibatada o quanto merece pelo seu despudor, e os homens forem punidos pelas iniquidades a que se entregam, o mundo islâmico estará estável e a felicidade de todos garantida para sempre. O irmão engana-se, quando diz para sempre, porque este é um mundo transitório, onde estamos em processo de aprendizagem, a fim de voltarmos ao mundo de origem, onde, sim, a felicidade espera os justos e trabalhadores, aqueles que amaram e auxiliaram os seus irmãos na terra. A reencarnação a todos nos conduz na fieira dos tempos, vestindo-nos de carne e despindo-nos, ao tempo em que edificamos o reino dos céus no próprio coração, esse, sim, indestrutível. Eu tenho poder sobre estes insensatos e pusilânimes que nos ouvem, porque estamos em perfeito conúbio emocional e espiritual. A conduta a que se entregaram abriu-nos a brecha de que necessitamos para a invasão do seu território, e agora somos nós a mandar. Isso é apenas o começo da tragédia. O irmão está equivocado. Confunde necessidade de evolução pela dor,
que nos é imposta pelas soberanas leis da vida, com vitórias de pirro, insignificantes, porque aqueles que se encontram sob a hipnose do ódio e do ressentimento não constituem parte significativa da instituição. Alguns se deixaram seduzir e arrostarão as consequências do mal que se estão permitindo fazer com as atitudes escandalosas, as acusações terríveis ante os erros que facilmente poderiam ser corrigidos mediante a lealdade. Afinal, também estão envolvidos pelos erros que nos demais apontam e não se dão conta. A sede decorrente da paixão do poder é-lhes demasiadamente grande para despertarem do letargo hipnótico pelos que os dominam momentaneamente. Atendendo às orações dos servidores fiéis, que permanecem sofridos e confiantes em Deus, aqui estamos retornando das páginas antigas do martírio, para erguer os caídos e enfrentar as circunstâncias aziagas do instante. O amor nunca cede, muda apenas de nuance. É paciente e sabe esperar, nunca se revolta e persevera, surgindo sempre quando menos se pensa nele. Esta instituição tem se dedicado ao bem, sem eleger quem quer que seja, a todos atendendo em nome de Jesus, nas suas necessidades humanas e principalmente espirituais. É portadora de uma vasta folha de serviços à verdade, e todos aqueles que lhe receberam o carinho, formam hoje a milícia de misericórdia que envolve, evitando que o mal se lhe instale, porque estes acontecimentos desairosos e desagradáveis logo passarão e o bem será restabelecido. Não há como deter-se a aurora, e Jesus é o perene amanhecer das almas. Ao recepcionarmos o irmão em nossa reunião, não temos outro interesse senão o de nos aproximarmos, de nos darmos as mãos, para desarmarmos o mundo, alterarmos o comportamento do ser humano e fazermos que as nações respeitem-se, ajudem-se reciprocamente, única maneira de viver sem paz. Certamente que não me pretende converter ao ridículo cristianismo, ripostou com selvagem ironia. De maneira nenhuma temos essa intenção. Recorde o irmão que nos veio visitar atraído pelas nossas vibrações de amor e de paz. É claro que o esperávamos e sentimos um grande prazer em estar dialogando convosco. Olhai em volta e vereis aqueles que constituímos parte da instituição, comovidos, orando por vós e envolvendo-vos em ternura e cordialidade. Nenhum sentimento de rancor ou de raiva. Quando vos voltardes para Jesus, encontrareis, sem dúvida, a felicidade que supera as paixões do ódio, da animosidade, da destruição. Inspirareis a fraternidade nossos outros irmãos que hoje matam desapredadamente, ameaçando o mundo com o terror. Esse período já não encontra ressonância na sociedade sofrida, mas equipada tecnologicamente para defender-se das agressões infamantes que, a cada hora, apresentam-se no mundo. O comunicante não pôde ocultar todo o escárnio que sentia e estrugiu ruidosa gargalhada, enquanto expressava-se, no seu idioma, o que nos pareciam palavras de desacato e de infâmia. Nesse momento, Dr. Bezerra cercou-se da médium Vicenza e aplicou-lhe energias libertadoras dos fluidos densos do comunicante, adormecendo-o, enquanto lhe dizia: "Fica conosco uma semana, a fim de nos conhecermos melhor e assim mais facilmente descobrirdes Jesus, que está em germe no vosso coração." Retirado pelo Dr. Carneiro de Campos e Virgílio Almeida, foi removido para a sala contígua. 11. Esclarecimentos e advertências. No silêncio que se fez espontaneamente, o irmão Macário, após a médium haver adquirido a consciência lúcida, esclareceu, quando o imperador Diocleciano, instigado por Galério, no inverno de 303, deu início à mais feroz perseguição aos cristãos, iniciada no dia 24 de fevereiro, os verdadeiros discípulos de Jesus perderam todos os parcos direitos que desfrutavam e foram convocados ao testemunho. Alguns mais frágeis renunciaram à crença libertadora, enquanto outros tivemos a honra de oferecer a vida física em demonstração de amor a Ele, que também nos houvera doado a sua anteriormente.
cristão que me tornara na África do Norte, residia em Roma e participava dos encontros consoladores nos quais a luz da verdade brilhava com intensidade. Aprisionado e açoitado violentamente, aguardei o momento de oferecer-lhe a pobre existência, como forma de agradecer-lhe a mensagem sublime que honrava as minhas horas. Pai de família, minha mulher e minhas duas filhinhas de 12 e 14 anos foram também aprisionadas, porque não abjuraram a fé quando lhes foi imposto, fazendo-me sofrer inominável dor, compensada com a certeza do reino que ele nos havia prometido. Atirados às feras, em espetáculo com a presença do imperador e do seu séquito, fomos estraçalhados pelos dentes afiados e as patadas fortes dos animais da Núbia e da Damácia, esfaimados e estimulados pelo odor de carne fresca, para aquele inovidável entardecer. Fazia frio e o vento sibilava nos braços da natureza, enquanto o céu estava pesadamente nublado, mas, apesar disso, todos sentíamos a sua presença, e após o pavor inicial da entrada na arena ameaçadora, um bálsamo tomou conta das nossas energias, e o anjo da morte recebeu-nos após as terríveis mordidas e despedaçamentos. Quase de imediato, enquanto as carnes fremiam nos últimos estertores, um amanhecer inigualável de sol substituiu a noite que chegara sem preâmbulos, e pudemos ver a glória da vida em toda a sua exuberância, com os espíritos bem-aventurados recolhendo os recém-desencarnados. Melodias de incomparável beleza e harmonia cantavam em toda parte, e pairando férica nos embórios celeste a frase dos primeiros mártires: Ave Cristo. Aqueles que iremos viver a vida eterna te homenageamos e saudamos. As lágrimas copiosas que aljofravam em nossos olhos escorriam em abundância, e fomos conduzidos a uma região formosa, embora não merecêssemos. A glória da imortalidade superava todos os limites da nossa percepção a respeito da misericórdia de Deus através do seu Filho amado. Desde então, encontramo-nos a seu serviço, trabalhando pela preservação dos seus ensinamentos, quando das terríveis dissensões entre as criaturas, após o Edito de Milão, de autoria de Constantino. Os erros sucederam-se, e onde quer que a sua palavra seja enunciada, somos convocados para cooperar com os heróis e abnegados ceareiros da esperança e da paz. Eis-nos, pois, a serviço do sublime amigo e benfeitor, nesta grave situação que o Consolador enfrenta na terra. Vindo dar cumprimento à sua promessa de não nos deixar órfãos, o Espírito de verdade e os luminares da erraticidade superior multiplicam os santuários de educação espiritual, a fim de atenderem a humanidade na grande noite que precede o alvorecer da Era Nova. Todos nos encontrávamos emocionados, diante desse apóstolo do bem que os seus nos enviaram em socorro dos trabalhadores da luz inapagável da imortalidade. Pude observar que o irmão Mula, embora em sono, era abençoado em socorro providencial pelas vibrações que reinavam no ambiente e o penetravam. Voltando-se para os companheiros encarnados, envolvidos nos conflitos graves promovidos pelos adversários de Jesus, falou-lhes com ternura paternal. Esta é uma luta inglória, cujos danos repercutirão no vosso destino. Recordemos que ele nos ensinou que o escândalo é necessário, mas infeliz o escandaloso, porque as leis dispõem de mecanismos especiais para educar, não necessitando que uma retificação dê lugar a futuros sofrimentos. Fostes convidados para estabelecer o reino de Deus na terra, amparados pelos numes tutelares com os quais conviveis conscientemente, através das memoráveis comunicações mediúnicas. Sois gentis com os desencarnados em aflição que vos visitam, em busca de harmonia e libertação. No entanto, voltai-vos uns contra os outros como se fosseis chacais esfaimados, por questiúnculas egóicas. Não sois vós, embora a imprudência vos pertença. Alguns de vós estáis sob danosa inspiração, que necessita ser rechaçada com veemência. Despertai para o amor em toda a sua plenitude, ajudando-vos uns aos outros,
sendo misericordiosos para com aqueles mais fracos que tombam pelo caminho, ou cujas forças lhes faltam na ascensão ao Calvário que a todos nos liberta. Resolvei vossas dificuldades pensando na causa do bem e não nos interesses que nos amesquinham, induzindo-nos à preservação dos sentimentos do rancor, do ódio de todo o seu séquito maléfico. É tempo de dialogar, em vez de competir, de ajudar, não de criar embaraços. A queda de alguém, a quem somos inamistosos, é razão de preocupação social, porque, quando um trabalhador tomba, o grupo fica ameaçado. Erguei-vos na solidariedade. Aquele que hoje está com a responsabilidade da administração, amanhã estará na de um anônimo, servindo sempre, porque o importante não é o posto, a posição de relevo. O espírita sabe que deve obedecer às leis da sociedade, mas não pode esquecer a lei de amor acima de todas as conjunturas. Dissolvei o veneno da maledicência, ajudando-vos como anteriormente, corrigindo o que se faça necessário e lembrando-vos que tereis que dar conta da vossa administração, da vossa conduta, das vossas ações. Não tendes desculpas, qual ocorre com muitos outros que ainda não foram despertados para a vida imortal. Fez uma pausa, dando lugar a que os presentes nos olhássemos e constatássemos a irrisão pela qual se lutava, o desvio de rumo que se haviam permitido os bons servidores de Jesus, ensejando a oportunidade para a hipnose morbífica. Logo prosseguiu, quando volverdes ao abençoado escafandro material, lembrai-vos de alguns dos conceitos aqui enunciados, do sonho confortador e estareis com os sentimentos acalmados. Mantende esse estado de alma. Deixai a arena das paixões para aqueles que ainda não conhecem o doce Galileu, e vivei de acordo com os seus princípios, nos quais o ego cede lugar em todas as circunstâncias. A renúncia dar-vos-á a oportunidade de estardes mais próximos dele, a abnegação vos enriquecerá de alegria e o perdão das ofensas será o selo de luz sobre o documento dos compromissos novos de ajuda recíproca. Não temais, porque o Senhor está conosco e a obra dele, que nos cuida e nos ampara, embora as dificuldades que semeamos pelo caminho, em razão da nossa pequena percepção e da nossa visão imediatista e humana. Um grande inimigo que necessita ser combatido com eficiência é o egoísmo, essa herança infeliz do processo da evolução antropológica, que retém o indivíduo em algemas fortes. O êxito do grupo social depende do membro mais frágil, que pode ser o acesso ao desequilíbrio geral. Indispensável, portanto, que a solidariedade viceje entre todos, mediante o auxílio recíproco, a tolerância fraternal, recordando-vos que todos passais ou já vivestes essa fase primitiva. Desde que ouvistes o convite de Jesus para trabalhardes na sua seara, nenhuma condição vos foi imposta, nem exigistes que o vosso próximo fosse um bem-aventurado para servir-vos de modelo. Entardecia, e muitos vos encontraveis com os instrumentos próprios para rotear o terreno atormentado pela seca. Sem dúvida, os corações humanos vencidos pelo pessimismo, pela desesperança, pela falta de oportunidade. Porque, de um para outro momento, vos transformais em seus juízes inclementes. Laborais em vosso favor, em função do chamado superior. Que pretendeis, aqueles que vos transformastes em agentes de dissensão, acusando os próprios irmãos e amigos aos quais muito consideráveis há pouco tempo. Quando o céu escurece durante o dia, logo vem a tempestade. Porque permitistes que o zimbório dos vossos sentimentos, nimbado pelas claridades sublimes, em razão de pequenas disputas e ciúmes, fosse tomado por nuvens carregadas, agora transformadas em tormenta perigosa. O Senhor retirará, do mal destes dias, lições preciosas para os novos fiéis servidores da verdade. Esses enfrentarão não mais o circo, nem o degredo, a crucificação, nem o empalamento, pois que os tempos mudaram, mas os sentimentos de vingança e de rancor alteraram pouco,
exigindo ainda o sacrifício de novos mártires e abnegados servidores de Jesus. Os olhos vorazes do mundo espiam-vos e chocam-se com as condutas injustas e vingativas, muito diferentes do que sempre foram informados, que seriam o amor e a fraternidade, o júbilo pelo bem executado, o imenso prazer de ajudar e edificar-se um mundo melhor. Repetem-se as infâmias medievais, as disputas imperiais para desfrutar-se o prazer do século e a soberba teológica sempre dominadora. Não são poucos os discípulos equivocados na seara, mas o Mestre conhece-os e cuidará deles, sem a necessidade de serem estigmatizados e atirados ao desprezo dos frívolos e zombeteiros. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos que Deus é amor. Teremos novo ensejo de encontro, amanhã, quando voltaremos a atender o nosso querido irmão que tem chefiado a situação quase deplorável em que se encontra a nossa amada instituição. Permanecei no bem e sereis dulcificados e felizes, porque nenhum mal pode haver onde se encontra a mensagem de libertação. Ao terminar o aconselhamento, algumas lágrimas corriam-lhe pela face. O diretor da sociedade orou em profundo recolhimento, encerrando a reunião, e os cooperadores encarregados de conduzir os companheiros encanados aos seus destinos iniciaram a atividade, enquanto que nosso grupo, sob a direção do amoroso Dr. Bezerra de Menezes, acercou-se do venerando Macário, a fim de permutar experiências. 12. Os debates prosseguem. Embora já tivéssemos tido a oportunidade de conhecer nobres mensageiros de esferas elevadas, que nos visitaram, o irmão Macário irradiava singulares vibrações de amor, ternura e compaixão. Como se nos fosse um venerando mestre, acolheu-nos com simpatia, e esclareceu-nos que estava informado do ministério no qual nos encontrávamos empenhados, dirigindo-nos palavras afetuosas e estimuladoras para o prosseguimento até o momento feliz da conclusão. Sem ser interrogado, esclareceu-nos: a situação evolutiva do planeta Terra é muito grave. Além dos acontecimentos morais, econômicos, sociais, religiosos, artísticos e culturais, intelectuais e tecnológicos, o comportamento humano em desalinho está influenciando torpemente o equilíbrio gravitacional e a constituição dele. As naturais mudanças que sempre ocorreram ao longo dos bilhões de anos para adaptação e harmonia necessárias ao processo da evolução, esse contributo desregrado vem matando diversas expressões de vida, os gases, as explosões das ogivas nucleares, desde a primeira explosão atômica estão produzindo prejuízos, tais o contínuo aquecimento, o avanço dos mares, o degelo ameaçador, a escassez de água potável e de oxigênio puro, sem os venenos da poluição, que podem provocar reações internas, culminando em calamidades de expressiva dimensão. Nas regiões superiores da vida física em volta da Terra, apóstolos da ciência trabalham sob o comando de Jesus para diminuir os efeitos danosos dessa conduta desvairada, em tentativas de manter o esquema do progresso sem os terríveis sucessos que, periodicamente, varrem-na, ceifando milhares de vidas. De igual maneira, os descalabros individuais, responsabilizando-se pelos coletivos, em face dos interesses da indignidade, respondem pelas centenas de guerras após aquela que o deveria acabar com todas as guerras, 1914-1918. A necessidade de manter as nações em contínuo progresso, consumindo combustíveis poluentes, pioram expressivamente a situação da existência humana, e, à medida que diminuem as suas antes consideradas inexauríveis fontes, surgem as ameaças de caráter totalitário, a fim de controlar o maior número possível sob a falsa justificativa da sua iminente exaustão. Esses apóstolos, alguns dos quais se encontram reencarnados, têm se movimentado para encontrar soluções naturais, que respeitem a natureza, aproveitando-se das suas fontes de energia não degradante.
ainda não são considerados pelos países ricos e industrializados, que se olvidam do futuro e da herança que deixarão para mais tarde, pensando no enriquecimento absurdo do momento, após o qual, pouca importância terá a vida. Ponto. E tudo isso pode ser solucionado através do amor. Os homens e mulheres podem parlamentar, sem ódios nem paixões individualistas, pensando no bem comum, porque a interdependência entre todos é incontestável. Uns poderosos e exuberantes, enquanto outros, miseráveis e dependentes, constituem o lado da maçã podre que ameaça o saudável, porque a derrocada de um povo abala a estrutura da humanidade. Vejam-se as terríveis consequências do fanatismo de alucinados que se comprazem em matanças de alta crueldade, atraindo jovens que perderam o sentido existencial e se tornaram verdugos da sociedade. Revivem os períodos bárbaros quando, invadindo feudos e povoados, cidades e aldeias queimavam-nos, salgavam o solo, deixavam a desolação e a morte. Não viverão longo período e logo estarão de volta ao grande lar de onde partirão em massa para o exílio, a fim de aprender em ambientes primitivos, usando a inteligência, a fraternidade e o amor. A mente humana é hábil em decifrar os ensinamentos do Pai que todos os profetas trouxeram à Terra, e em especial Jesus, a fim de dar vazão aos seus instintos animalizantes, sem a certeza ou sequer a noção da imortalidade. No Alcorão, entre muitas suratas, os versículos 153 e 195 respectivamente estabelecem: ó crentes, amparai-vos na perseverança e na oração, porque Deus está com os perseverantes. Fazei caridade pela causa de Deus, sem arruinar-vos, e praticai o bem, porque Deus aprecia os caritativos. Como se pode entender que palavras tão claras, perfeitamente coerentes com os ensinamentos de Jesus, sejam utilizadas para matanças grotescas de crianças, adultos, idosos, saudáveis e enfermos, em espetáculos que levariam ao delírio as sociedades ociosas da antiga Roma, nos seus festivais fúnebres e sangrentos? Mas não é de estranhar-se a lamentável ocorrência, porque, não há muito, as odientas cruzadas dizimaram e foram dizimadas em incontável número de vítimas, que se acreditavam portadoras da verdade, e, ocultando os sentimentos escusos, abandonaram a Europa para destruir os conquistadores da sepultura vazia de Jesus Cristo. Por quantos séculos a Santa Inquisição impôs a ignorância e a brutalidade a ferro e a fogo, sob os impulsos das mais vis paixões terrestres, sem o menor vínculo com Jesus, em cujo nome assassinavam e perseguiam com crueldade inimaginável. A criatura humana possui a tendência egoica de alterar a verdade, adaptando aos seus míseros interesses e impondo-se com orgulhosa volúpia, sem pensar na transitoriedade da sua existência. Agora é a vez de os antigos mouros, que também foram bárbaros anteriormente e, por onde passavam, deixavam a desolação e a morte, desejarem impor as suas crenças e teses, vingando-se dos infiéis. É claro que nada justifica a violência, porque a divindade possui mecanismos de justiça correta, mas a imprevidência humana imediatista atribui-se poderes que não tem e atira-se nas guerras de extermínio, nas quais também se consome. Somente o amor possui a força indomável para levar a vitória sobre as heranças do primitivismo. Por isso mesmo, jamais haveria ressurreição, não fora precedida da crucificação do justo. Este é um momento de calvário para os descendentes do amor de Jesus, necessitando que a vitória sobre o egoísmo e os seus famigerados membros se imponha mediante a compaixão e a caridade. Não há como reagir-se com equivalentes instrumentos de cólera e ressentimento, porque são doentes que enlouqueceram de dor nos abismos aos quais foram precipitados. Agora, quando o planeta necessita depurar-se, são libertados das algemas a que se renderam e voltam-se contra todos aqueles aos quais atribuem a sua longa desdita. Nos arraiais do Espiritismo encontram-se renascidos, na atualidade,
Muitos daqueles equivocados justiceiros que se utilizaram da mita e do poder da religião para dar vazão aos impulsos conflitivos e à própria inferioridade, hoje se encontram do outro lado, no lado de Jesus, sob as cargas pesadas dos remorsos e dos feitos infames que os retiveram em largos sofrimentos no mais além, agora renascidos para ressarcir, avançar no rumo da grande luz. Fez um silêncio expressivo, para logo prosseguir, unindo-se os irmãos muçulmanos e judeus banidos do Ocidente pelas religiões dominantes, que os responsabilizavam por crimes do que são da criatura humana e não apenas de uma ou de outra raça, organizaram-se para o desforço e estão em ação. Tenhamos paciência, aprendamos o amor e demonstremos-lhes que já não somos os mesmos daquelas passadas ocasiões de alucinação e fanatismo, qual hoje ocorre com eles. Acima de tudo, porém, cuidemos da conduta moral em relação a Jesus e a sua doutrina, deixando de lado os impulsos inferiores de dominação, de combates externos, porque os verdadeiros inimigos da criatura humana estão no seu interior e não fora, na condição do seu próximo enfermo. Indispensável que os espíritas, compreendendo o que vem ocorrendo, unam-se, desculpem-se, permitam-se o direito de serem perfeitos em processo de aprimoramento, atraindo para suas fileiras os desencarnados que ora se lhes apresentam como inimigos, de modo que, não muito distante, esteja o reino dos céus instalado na terra, e todas as ovelhas se encontrem sob o cajado seguro do seu único pastor. Amanhã, na hora convencionada, estaremos reunidos novamente, a fim de darmos prosseguimento aos nossos abençoados serviços de esclarecimento. Que o Senhor de bênçãos nos conceda sua paz e sua sabedoria, para que possamos agir corretamente em seu nome. Despedimo-nos, e nosso grupo arrumou na direção da sede em que nos encontrávamos durante o período que vimos narrando. Reflexões profundas dominavam a nossa paisagem mental. Sem a mínima dúvida, somos os semeadores do campo da evolução e sempre retornamos pelos mesmos sítios a fim de realizarmos a colheita. Lamentamos a alucinação e a agressividade dos irmãos que ora investem contra Jesus renascido nas abençoadas lides espíritas. O espiritismo é doutrina tão bela e simples, porque revive a pureza do evangelho e restaura o amor sublime do amigo incomparável, utilizando-se do anjo da caridade para ser a sua norma de conduta. Trabalha o espírito, a fim de que se redescubra, diluindo as sombras demoradas que nele se encontram e iluminando-se de sabedoria e plenitude. Quando essa doutrina alcançar as paisagens dos corações humanos, o significado psicológico da existência passará a ser a vivência dos seus postulados, qual ocorrera com todos aqueles que se fascinaram pelo Mestre, fosse no período em que esteve conosco na Terra, ou após a sua jornada incomparável. Como pôde Francisco de Assis abandonar a opulência, o prazer da juventude para entregar-se-lhe totalmente e tornar-se na pobreza extrema, sob o açoite da fome, das enfermidades, do abandono de todos, o embaixador do grande rei, ao descobrir o sentido máximo da existência? Sem dúvida, saturado dos prazeres enganosos, necessitava de algo transcendente que se lhe encontrava no imo, na condição do discípulo amado que veio demonstrar ser possível viver o Mestre integralmente em qualquer época e lugar do tempo e do espaço. O silêncio que tomara conta de todos nós foi interrompido, quando chegamos à nobre instituição onde pousávamos com a advertência do caroável Dr. Bezerra. Mantenhamos a mente fixa no amor e no perdão, na caridade e na misericórdia de nosso Pai, a fim de estarmos em condições de receber nossos irmãos equivocados com sentimentos profundos e não apenas com palavras. Busquemos o repouso mediante a oração. O zimbório estava profusamente iluminado de diamantes estelares, e a brisa perfumada era carreada por toda a natureza, exaltando a beleza da criação ante os nossos olhos deslumbrados e os sentimentos elevados. Durante o dia, as atividades na casa espírita eram significativas, mediante o atendimento aos viandantes de ambos os planos da vida,
especialmente aqueles que ainda se encontravam sob os camartelos das desencarnações dolorosas, sem haver despertado para a nova realidade. O atendimento espiritual permanente constituía uma bênção para os transeuntes da amargura, os enfermos da alma. Pessoas de diferentes camadas socioeconômicas, em horários próprios procuravam o conforto moral e espiritual, através do atendimento fraterno, da ação de auxílio ao próximo no setor de serviço social, da aplicação e do recebimento fluidoterápicos, enquanto espíritos ociosos e perversos espreitavam os invigilantes, fora das defesas da instituição. Em determinado momento, vimos um jovem de aproximadamente 16 anos acercar-se da entrada, amparado carinhosamente por uma senhora gentil e preocupada que o induzira à busca de auxílio e o conduzir àquele santuário de amor e de solidariedade. Logo percebemos tratar-se da sua genitora desencarnada, porque o carinho com que envolvia o jovem denunciava-lhe a grandeza maternal. Ele procurou informante geral, à entrada, dizendo necessitar de ajuda. Estava pálido e levemente trêmulo, constrangido e receoso. O recepcionista, verdadeiramente cristão, compreendeu os conflitos do rapaz e gentilmente conduziu-o a uma veneranda senhora, que atendia bondosamente num dos recantos da sala, especialmente dedicada a esse mister. Logo, percebi-lhe a mediunidade, porque, incontinente, ela sintonizou com a condutora do jovem, travando-se um intercâmbio mental. Tratava-se da sua genitora, preocupada com a sua atual situação, defluente do choque traumático advindo da sua desencarnação repentina. Muito afeiçoados um ao outro, sofriam agora a separação corporal. Em consequência, ele fizera um transtorno depressivo da afetividade, negando-se à alimentação e ao sentido psicológico da existência. Perderam os estímulos para os estudos, deixando-se consumir pela saudade indescritível, desde que era também órfão de pai. Convidando-a a expor a sua dor, a atendente, com paciência e ternura, externou-lhe afeto espontâneo que o confortou, parecendo reencontrar a mãezinha agora no mais além. As vibrações que da médium se exteriorizavam eram absorvidas pelo enfermo, enquanto a mãezinha também lhe infundia vibrações de ânimo e de forças para o prosseguimento da jornada, que não podia ser interrompida naquele momento. À medida que o diálogo prosseguia, após a narração do que ele considerava um infortúnio, a perda do ser querido, adversário do passado conseguira infiltrar-se no seu pensamento sofrido, aturdindo com as suas energias deletérias e, vez que outra, insinuando-lhe o suicídio. Graças à sua existência ainda sem compromissos negativos, a mãezinha conseguia diluir os fluidos perversos e inspirá-lo à oração, qual ocorrera naquela manhã que o levara à sociedade espírita. Depois de uma conversação saudável e rica de esperanças, a assistente aplicou-lhe o benefício do passe, dominada pelo sentimento de amor e de imensa compaixão. O irmão Elvídio, que se encontrava no ambiente, anotando e cooperando nas atividades múltiplas, depois de examinar o paciente referiu-se que, a partir daquele momento, ele estaria sob a proteção dos benfeitores espirituais da casa, que iriam providenciar o atendimento particular ao adversário desencarnado, postergando o momento da reabilitação do seu anterior algoz, quando ele tivesse forças e discernimento para o resgate. Moço dócil e desequipado de conhecimentos espirituais, era, no entanto, excelente campo experimental para o empreendimento de serviços edificantes em favor do futuro. Por certo, a partir daquele momento ele retornaria, ora trazido pela genitora desencarnada, noutras vezes pela entidade encarregada de o proteger, vinculando-se à doutrina espírita com os olhos postos no porvir, quando poderia contribuir em favor do próprio bem e da fraternidade geral. Lágrimas benéficas escorriam-lhe pela face à medida que era auxiliado pela servidora de Jesus, e, minutos após, apresentava um quadro muito diverso daquele que o trouxera ao santuário. O centro espírita é, sem dúvida,
hospital de emergência para as aflições da alma, da emoção e do corpo, pelo proporcionar de harmonia íntima no paciente e abrir-lhe horizontes dantes jamais imaginados. A certeza de que ninguém se encontra a sós, assim como o descortino de oportunidades redentoras ao alcance pessoal, constituem pilares de apoio para a fraqueza e o desconforto moral, quando se instala o sofrimento. Tarefa enriquecedora e abençoada aquela que proporciona luz a quantos se debatem na escuridão. O conhecimento é claridade espiritual que esbate as trevas da ignorância e impulsiona o ser na direção da conquista da plenitude. Onde se instala o amor de Jesus Cristo, há sempre oportunidade de serviço e apoio incondicional a todas e quaisquer necessidades que se apresentem no ser humano. De fato, na sua condição de consolador, o Espiritismo, após enxugar as lágrimas de quem sofre, concede-lhe valores para prosseguir com dignidade, construir o futuro risonho e vivenciar o bem-estar desde os primeiros momentos. Sempre há espíritos generosos e diligentes aguardando sintonia com os viandantes terrenos, da mesma forma que os é nas categorias inferiores da evolução. A questão é, portanto, de compatibilidade vibratória. Sucediam-se os socorros, e aumentava a clientela à medida que as horas se passavam. Pessoas visivelmente obsidiadas umas, atormentadas outras, pelos vícios a que se entregavam, excruciadas diversas por enfermidades irreversíveis, por dramas familiares, por dificuldades econômicas, por necessidade de trabalho, vitimadas pelo abandono dos seres queridos, inúmeras em busca de milagres, de ocorrências do sobrenatural em seu benefício, passavam numa corrente sem fim. Felizmente, a cada 2 horas havia um espaço para palestra reconfortante e esclarecedora, explicando os objetivos do Espiritismo e como se deve comportar o cristão ante os desafios existenciais, sempre com boa assistência, tanto de encarnados como de desencarnados. Espíritos recém-chegados às esferas espirituais ignorando a ocorrência eram trazidos para um departamento especial, onde recebiam acolhimento aqueles que possuíam algum mérito, a fim de serem transferidos para as organizações do mais além, e a fama do bem era contínua. Notamos, Germano e o Dr. Carneiro de Campos, que também se faziam notar os infiltrados graças à negligência de alguns irresponsáveis companheiros, mais interessados nas projeções mundanas e nos seus desvios que no serviço de libertação pelo amor, gerando distúrbios. Na sala dedicada às costuras em favor das gestantes pobres e das crianças maltrapilhas, o antigo ledor do Evangelho havia sido retirado, porque as senhoras não mantinham simpatia por ele, e porque lhes parecia maçante a leitura da obra consoladora, abrindo espaço à maledicência, ao anedotário chulo, às gargalhadas vulgares. Era lamentável vê-las na casa dedicada a Jesus, criticando umas às outras, enquanto na sala da diretoria, o gestor, sempre desconfiado com os companheiros que se lhe apresentavam como adversários, não ocultava o desconforto da situação em que se encontrava. A tesouraria também apresentava situação desagradável, em razão de algumas ocorrências irregulares promovidas pelo presidente anterior da instituição, que era um gastador descontrolado, como se os recursos angariados para as finalidades elevadas lhe pertencessem para uso pessoal e familiar. A Sudina, outros participantes do grupo conspiravam contra a direção atual, vigiando cada membro e assacando acusações impiedosas num grupo dedicado à fraternidade e ao amor sem jaça. Eis porque os inimigos do Cristo ali se instalaram e se encontravam gerando desídia, revolta e perigosos conluios para a derrubada dos companheiros que administravam o patrimônio material. Lamentável esse comportamento, tendo-se em vista a Jesus como modelo para todos os nossos atos, facultando que os seus adversários passassem lentamente a ganhar espaço e movimentar ações no santuário de amor. O irmão Elvídio, no entanto, demonstrava paz íntima,
pois que sabia não faltar o socorro dos seus e, emocionado com as atividades espirituais do grupo dirigido pelo Dr. Bezerra, agora enriquecido com a presença do venerando Macário, iria reconduzir o rebanho a Jesus e reedificar sobre os escombros a casa da verdade, onde não mais o joio das disputas nasceria ao lado do trigo da solidariedade. Em nossa movimentação pelos diversos setores da oficina de amor e de caridade, percebemos a presença do mula semi-adormecido e conduzido com carinho por alguns dos mentores, de modo a que tomasse conhecimento, mesmo nesse estado de pouca lucidez, do que se realizava na abençoada instituição que ela pretendia destruir sob os injustos argumentos de perseguições sofridas no passado. As horas pareciam insuficientes para o atendimento à verdadeira multidão que buscava acolhida e socorro imediato. No entanto, tendo-se em vista a programação muito bem elaborada, muitos obreiros de ambos os lados da vida movimentavam-se com alegria procurando desincumbir-se das responsabilidades que lhes diziam respeito. A ordem é, sem dúvida, a representante excelente do bem, porque, onde vige, tudo se passa com equilíbrio, sem desajustes nem precipitações. Quase inesperadamente chegara a noite, e verdadeira multidão compareceu para a conferência doutrinária habitual, na qual deveria expor a doutrina conhecido servidor do Evangelho muito afeiçoado pelo público, em razão da beleza do seu verbo, mas, sobretudo, em decorrência dos exemplos de sua vida cristã dedicada aos necessitados de todo o jaez. Observamos os cuidados dos responsáveis pela entidade, multiplicando os vigilantes dedicados a preservarem a disciplina e o equilíbrio no recinto, evitando a entrada dos perturbadores de ambos os lados, especialmente os muitos espíritos ociosos arregimentados pelos perversos inimigos em atividade. Gentis e severos, não facilitavam a entrada dos perseguidores contumazes de muitos frequentadores, menos ainda daqueles que tinham as intenções doentias de gerar confusão. Nada obstante, em alguns casos de obsessões subjugadoras, permitiam que se adentrassem o paciente e o seu perseguidor, em razão da plena fusão perispiritual de ambos nos seus embates infelizes. Dessa forma, poderiam ser beneficiados pelos fluidos ambientais e pela mensagem confortadora. Apesar de todo o cuidado, pouco antes de iniciar-se a palestra, uma jovem obsidiada, em descontrole total, rodopiou nos calcanhares e estorcegou numa crise convulsiva, como se fosse de natureza epiléptica. Sob controle de feroz adversário, tinha também os centros cerebrais afetados pelos fluidos espúrios do inimigo que a martirizava havia alguns anos. A cena constrangedora teve imediata diminuição dos seus efeitos, porque acorreram em sua ajuda os membros da vigilância, que procuraram retirá-la da sala e com aplicação de passes afastar o malfeitor espiritual, auxiliando-a na recuperação da lucidez, quando, constrangida, foi dominada por choro atormentado. A tentativa de provocar desconforto na plateia interessada logo cedeu lugar ao silêncio e harmonia ambiental. Nesse momento, às 20 horas, teve início a reunião doutrinária com a admirável exposição espírita. A magia da palavra do expositor penetrava os presentes com um bálsamo aplicado com ternura e cuidado. Evocando a figura do Nazareno atendendo as multidões, a sua infinita paciência e compaixão, o orador comparava aqueles aos dias atuais, caracterizados pelos sofrimentos de variada manifestação, ao tempo em que se referia à necessidade de buscar-se Jesus, nele encontrando o refúgio indispensável à conquista da harmonia. Visivelmente inspirado pelo mentor da instituição, elucidava que a função principal do espiritismo não são a cura física, o reequilíbrio emocional ou psíquico, mas a transformação moral para melhor, porque os males que afligem o ser por vem do seu mundo íntimo, são resultados das suas ações infelizes, e enquanto não houver um real sentimento de edificação interior, os pacientes mudam de enfermidades, permanecendo assinalados pela aflição.
Jesus não veio como remendão de roupas gastas, como libertador das condutas infelizes que geram desconforto e se apresentam como sofrimentos. Os benfeitores espirituais, por sua vez, são amigos generosos e devotados que socorrem, mas não podem impedir que as consequências dos atos insanos apresentem-se naqueles que procedem mal. Torna-se